Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto você está com a boca fechada, o inferno não se incomoda, mas a partir do momento em que tu abre tua boca, você é uma preocupação para o inferno. Aquele cego, e ele disse: Veja, a tua fé te salvou. Estou pregando para crente que tem fé, é para crente que... Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor. Por gentileza, aqueles irmãos que estão com a Bíblia, eu peço para abrir no livro de Lucas, capítulo 5. Amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Irmãos, no capítulo 5 do livro de Lucas, está nos falando de uma pesca maravilhosa. A essa pesca que foi algo sobrenatural de Deus. Algo sobrenatural que aconteceu em um dia de frustração. Em um dia que parecia que todo aquele trabalho, a noite inteira, havia sido em vão. Aquela pesca foi uma pesca a qual nunca tinha acontecido antes. E porque aqueles pescadores eram acostumados a pescar, não era a sua primeira pesca. Era para pescadores que tinham costume, conheciam o mar como ninguém, sabia o melhor horário de pescar, conhecia aquele mar. E não era a sua primeira pesca, não era a sua primeira vez, conhecia todas as estratégias de um pescador. Só que naquele dia usaram todas as estratégias possíveis, mas nada apanharam. Eu imagino que uma pessoa, quando ela não tem habilidades na área, uma pessoa que não sabe pescar, chega lá, por menor que seja o peixinho que pegar, vai comemorar, vai ficar feliz. Só que imagina para quem tem habilidade suficiente, conhece de pescaria, tem costume de pescar, mas passa a noite inteira sobre o mar lançando as redes e as redes vindo vazias. Os discípulos naquela época se alimentavam e sustentavam através da pesca. Então, quando eles não conseguiam pescar, havia uma preocupação muito grande, e foi justamente o que aconteceu naquele dia. Então, Jesus resolve fazer um milagre em um dia comum. Em um dia que parecia ser uma madrugada sombria, em um dia que parecia que o mar não estava para peixe, em um dia que parecia ser só mais um dia de luta. E o propósito daqui de Deus é o chamado de Pedro. Jesus havia realizado curas e libertações em Cafarnaum. E agora Jesus está à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E o versículo 1 vai nos dizer que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Mais um pouco antes, a gente vemos aqui que Jesus ele curou a sogra de Pedro. Ela levantou e começou a segui-lo. Agora Jesus está à beira do lago e a multidão está apertando Jesus. Então, Jesus estando à beira de um lago, havia um risco. E como Jesus iria pregar para toda uma multidão,
que estava ali, sendo que a multidão estava apertando, ou seja, Jesus precisava de um lugar propício para fazer de púlpito, para pregar para toda aquela multidão. Só que o que me chama a atenção é que, embora ali a multidão, já sabendo que Jesus curava e libertava, creio eu que tinha pessoas ali que foram buscar uma cura, buscar uma libertação. Creio eu que tinha pessoas ali pedindo um milagre para Jesus, para que seu quadro fosse mudado, seu quadro fosse transformado. Só que a gente vê aqui no versículo 1 que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. E eu parei nesse versículo e comecei a observar que quantas pessoas querem viver os milagres de Deus, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas querem viver das curas de Deus, dos milagres de Jesus, só que não anda e não pratica a palavra de Deus. Um povo que, embora não tenha mais sede como antes da palavra de Deus, porque é mais fácil conhecer o Deus da vitória do que o Deus da aprovação. Só que o mesmo Deus que permite a vitória é o mesmo Deus que permite a aprovação. Então aquele povo ali, querendo ouvir a palavra de Deus, aí o que Jesus precisa? Eu preciso de um lugar para me pregar, para que toda a multidão possa me ver. Não somente quem está na frente, mas quem está lá atrás. Era a multidão, muitas pessoas. Então, quando Jesus olha, Jesus vê dois barcos dentre muitos. Não quer dizer que tinha apenas 2 barcos. Só que Jesus olha e Jesus vê 2 barquinhos, de Pedro, Tiago e João. Quando Jesus olha, Jesus vê esses pescadores descendo do barco e lavando as redes. Quando Jesus olha, Jesus vê o semblante de quem trabalhou a noite inteira lançando as redes para pescar e não vinha peixe na rede. Jesus olha e vê o semblante de tristeza, de frustração, de angústia. Jesus enxerga o problema, qual é? É lançando as redes, só que não tem um peixe na rede, não tem um peixe no barco. Só que é Jesus olhando e dizendo, ao mesmo momento que eu estou vendo qual seja o problema para aqueles pescadores, é Ele dizendo, eu estou vendo o problema, mas já cheguei com a solução também. Porque para nós, muitas das vezes, a gente enxerga o problema e é difícil a gente enxergar a solução. Então Jesus, Ele vê ali aqueles pescadores descendo do barco e lavando as redes. Então, por o lado de cá, está esses pescadores, a qual, tendo costume de pescar, sem entender o que estava acontecendo, só que a ordem de Deus naquela noite era para que os peixes se escondessem. Então, está aqueles pescadores lançando as redes a noite inteira, dizendo, não, vamos esperar até mais tarde, o melhor horário, para que esteja peixe, para que a gente lançamos a nossa rede e para que venha peixe. Só que era Pedro lançando a rede de um lado e a rede vinha vazia. Era Tiago lançando de um lado e a rede vindo vazia. Eram os demais lançando as redes, mas quando puxava não vinha nada na rede. A rede vindo vazia. E talvez tenha pessoas se sentindo como esses pescadores. Pessoas que talvez não seja a noite inteira, porque para esses pescadores uma noite inteira de puxando a rede vindo vazia foi o suficiente. Mas pode ter pessoas que estão lançando a rede há dias, há madrugadas, há semanas, há meses e há anos, dizendo, Senhor, todo dia eu estou lançando a rede, só que todos os dias a rede está vindo vazia. Pode ter pessoas que estão se sentindo como esses pescadores, de dizer, Jesus, eu já estou cansado da situação, eu já estou frustrado, eu estou triste, porque todo dia eu estou lançando as redes, todos os dias é a mesma oração, todos os dias é o mesmo propósito e parece que nada muda, todos os dias, Jesus, parece que é a mesma coisa, até quando? O fato deles estarem descendo do barco é deles estarem desistindo, porque enquanto eles estavam dentro do barco, eles estavam lançando a rede e tentando pescar. Mas quando eles estão descendo do barco, eles estão desistindo de pescar e estão lavando as suas redes. Só que a ordem de Deus nessa noite, para mim e para você, é não desça do barco. Não vai descer do barco. Eu sei que tem horas que os momentos é tão difícil, dias pesados, terríveis, que parece que descer do barco, olhar para trás é a melhor solução. Que a dor é tão grande que você acha que dizer para Jesus que não aguenta mais e abandonar tudo no meio do caminho é a solução. Mas não é a solução. O Senhor colocou isso no meu coração a dizer
para você nessa noite: não desista, não desça do barco. A ordem de Deus para você não é para descer do barco. A ordem de Deus para você é: permaneça no barco, independente se o mar esteja agitado. Para onde iremos? Para onde iremos correr se Ele é o caminho, se Ele é o nosso socorro, se Ele é a solução para os nossos problemas, se Ele é a cura para a nossa alma, para o nosso coração, para o nosso físico? Ele é a solução. Tem dias terríveis que enfrentamos pesado, que a gente acorda, dias de angústia, que a gente olha para o céu e diz: Deus, cadê o Senhor? Até quando eu vou lançar as minhas redes no mar e as redes vão vir vazias? Até quando? Só que é o Senhor dizendo para você nessa noite: eu não te dei ordem para parar. A ordem é para você permanecer dentro do barco, independente da situação, independente de qual difícil ela esteja, independente que para você, aos seus olhos humanos, é impossível de sustentar. Está sendo difícil de aguentar. Só que Jesus está dizendo: aguenta firme dentro do barco. Jesus olha para aqueles pescadores e diz: achei o lugar ideal para me fazer de púlpito. E Jesus chega, 2 barcos. Jesus pede o barco de quem emprestado? De Pedro. Porque quem pediu o barco emprestado conhece o dono do barco. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro está preocupado, dizendo: o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Como eu vou explicar essa noite inteira de pesca, sendo que eu não vou levando um peixe para casa? Ele está preocupado. Pedro estava apenas fazendo um favor para Jesus em emprestar o seu barco. Talvez Pedro não estava imaginando, mas desde o momento em que Jesus pisou o pé no barco de Pedro, naquele momento o cenário já estava sendo mudado. Desde o momento que Jesus entra no barco de Pedro, o milagre já estava acontecendo. Para Pedro, talvez não estava entendendo nada. Era apenas um favor de emprestar seu barco para Jesus pregar para aquela multidão. Só que já era Jesus trabalhando em Pedro. E quando Jesus entra no barco de Pedro, é o milagre que já está acontecendo. E hoje Jesus está procurando pessoas disponíveis a emprestar o seu barco para Ele nessa noite. Aí talvez você está dizendo no teu coração aí agora: mas se tu soubesse do problema difícil que eu estou passando, que a vontade é de descer do barco, a vontade é de desistir, a vontade é de largar tudo. Só que Deus não te deu ordem para largar a rede. Deus não te deu ordem para parar, mas a ordem que Ele dá é para você avançar, é para você aguentar firme. E hoje Jesus está procurando pessoas disponíveis a servir, a emprestar o seu barco para Ele entrar nessa noite. Porque enquanto Ele entra no barco, o cenário é mudado. Quando Ele entra no barco, é Ele que vai conduzindo, independente do momento que você esteja, independente da guerra travada que você está vivendo, independente das tribulações nas madrugadas, independente das noites em claros que você tem passado, independente dos choros escondidos no teu quarto, o Senhor está dizendo: eu estou cuidando de tudo, eu estou te vendo, você não está sozinho. Aguenta firme, porque hoje Ele está te dando a oportunidade. Abre o teu coração, porque eu quero entrar no teu barco hoje e mudar esse cenário. Onde você lançava a rede e não via nada, se prepare para o tempo de glória e de milagre que virá sobre a tua vida. Mas é ter fé e crer, é não descer do barco, é permanecer no barco, é não desistir, é não baixar a cabeça. Porque a raiva do inferno, meu irmão, eu te vi aqui adorando, onde ele queria que te parar, ele queria que a dor te estabilizasse, ele queria ver você estacionado no meio do caminho, ele queria ver você desistir, era isso que ele queria. Só que hoje eu e você está aqui dando trabalho para o inferno, está aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Mesmo que a guerra esteja travada, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe como vai a tua casa, mas tu está aqui de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tu está aqui adorando a Deus e dizendo: bendito é o nome do Senhor. É Ele que pode fazer, é Ele que pode curar, é Ele que pode mudar cenário, é Ele que pode quebrantar coração endurecido, é Ele que cura a ansiedade, é Ele que cura os pensamentos, é Ele que pode fazer tudo. Permaneça no barco, aguenta firme.
Então Jesus, ele entra no barco. E ele pede, dizendo: Pedro, tem como tu entrar nas águas, molhar os teus pés? Afasta o barco da terra e traz sobre as águas. Na terra não há como toda a multidão me ver pregar. Afasta o barco da terra e traz sobre as águas. Isso só vai entender quem está desligado da terra e ligado no céu. Ô Pedro, afasta o barco da terra e traz sobre as águas. Para viver os milagres de Deus é preciso deixar de viver coisas terrenas. É entender que estamos aqui, mas não somos daqui. É entender que estamos aqui apenas de passagem. É entender que o nosso lugar é aguardar a volta do noivo. O nosso lugar é andar nas ruas de ouro, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais morte, não há mais tristeza. O nosso lugar é esperar a volta do noivo, é ir morar na glória com Ele. Não é porque está no ambiente terreno que precisa viver e praticar as coisas mundanas. Entregar a adoração a Deus de qualquer forma, servir de qualquer forma. Não. Mas é entender que mesmo que esteja no ambiente terreno, mas está ligado no espiritual com Deus. Então Jesus, ele prega para aquela multidão, ensina a multidão. E agora no versículo 4, está dividido em duas partes, em dois cenários. Um cenário está sendo de glória. E quando Jesus pregava para aquela multidão, pessoas recebendo, pessoas dizendo: Jesus, eu fui curado, eu fui liberto. Aquilo que não havia mais jeito, no meu quadro não podia ser mudado, agora foi mudado, eu recebi a cura, eu recebi o milagre. Está um ambiente de glória. E do outro lado, o cenário que está é um cenário de frustração. É um cenário de tristeza para aqueles pescadores. Então o que Jesus faz? Jesus diz: agora eu vou unir esses dois cenários. Que o ambiente de glória vai encher esse ambiente de frustração. Então Jesus disse para Pedro: Pedro, faz-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Como Jesus, eu estava preocupado. Eu não ouvi o que o Senhor disse. Pedro, lança as tuas redes sobre o mar para pescar. Lança as tuas redes nas águas profundas. Não é no raso, que no raso tu não vai encontrar, mas é nas águas profundas. Porque milagres de Deus e sobrenatural de Deus se vive para quem mergulha no profundo. No raso não se vive de qualquer maneira, servir de qualquer jeito, não se vive, mas para quem mergulha para o profundo. No profundo há mais risco, há mais medo. Só que vive milagres de Deus e o sobrenatural de Deus para quem mergulha para o profundo, para quem esteja disposto a descer na intimidade com Deus, para quem esteja disposto a pagar preço, para quem esteja disposto a viver somente para Deus, ainda que esteja desagradando a multidão, mas está vivendo e fazendo a obra dele. Isso é o que importa. Aí Pedro diz para Jesus: Jesus, eu não sei se o Senhor sabe, mas eu passei a noite inteira e nada apanhamos, não há peixe sobre o mar. Só que Jesus disse: Pedro, lança as tuas redes para pescar. E o que me chama mais a atenção é que a obediência e a fé de Pedro. Porque como alguém pescando a noite inteira, sabendo que não tinha peixe, cansado, já tinha lavado as redes para ir embora, agora vai lançar as redes no mar novamente. Só que agora é diferente. Agora Pedro está indo debaixo de uma palavra. Pedro está indo agora debaixo da palavra de Jesus. Pedro, ele é obediente. Porque ele diz: Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Quando Deus nos entrega uma palavra, não há por que temer. Aparentemente para Pedro ainda podia ser um pouco impossível, já que ele conhecia o mar, já que ele sabia, entendia de pescaria, passou a noite inteira e sabia que não tinha peixe. Só que Pedro age com fé. Quantas pessoas têm impedido o trabalhar de Deus por querer saber mais que Deus? E isso tem atrasado o trabalhar de Deus.
Porque Pedro ele não agiu por seus méritos humanos, por seus conhecimentos e estratégia de pescador. Mas agora ele está indo debaixo de uma palavra de Jesus. Agora ele está dizendo: Jesus, porque o Senhor manda, eu vou lançar as redes. Se fosse outro, eu não iria lançar as redes. Mas como é o Senhor que está mandando. Porque quando Jesus ele libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, não é que ele vai preparar, é que ele já preparou. Quando Jesus libera para Pedro lançar as redes, não é porque ele ia observar sobre o mar se tinha peixe. Ou ele iria dizer: não, Pedro, é melhor você deixar para amanhã, pode ser que os peixes não venham mais hoje. Não. Quando Jesus ele libera a palavra, é porque já estava preparado. Os peixes só estavam esperando Pedro lançar as redes para eles pularem na rede de Pedro. Porque quando é Deus que libera a palavra, quando é o tempo de Deus mandar vitória e bênção, não é nós que vai atrás, mas é a bênção que vem até nós. Aleluia, Jesus. Então Pedro ele vai lançar as redes sobre o mar. Quando Pedro ele lança as redes, ele não consegue puxar as redes, porque o milagre começa a acontecer. O que homem nenhum poderia fazer, Jesus fez. Foi milagre, não tinha peixe no mar. Aqueles pescadores que estavam ali, era a prova daquilo. Foi a noite inteira de pescaria. Só que Pedro, ele começa a acenar para os seus companheiros, dizendo: ei, vem me ajudar, a rede está pesada demais. Que foi, Pedro? O que aconteceu? Tu está com as redes no mar novamente, Pedro. Me ajuda a puxar a rede, porque a rede está cheia de peixe. Era tantos peixes que o barco quase se rompia. Era tantos peixes que encheram os dois barcos. E o milagre de Deus ali aconteceu. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Só que o que Jesus disse para Pedro? Pedro, não temas, de agora em diante, tu serás pescador de homens. O que ele dizendo? Ó Pedro, antes de tu ter um encontro comigo, tu pescava peixe vivo para matar. A partir de agora que tu teve um encontro comigo, a partir de agora tu serás instrumentos nas mãos de Deus para pegar vidas que estão mortas espiritualmente e conduzi-las à vida eterna. Pedro, a partir de agora tu serás instrumento nas mãos de Deus para pregar para pessoas que estão em vales desesperançosos e trazer a esperança novamente. Pregar a palavra de Deus para que o povo possa entender, viver e ser cheio da presença do Espírito Santo. A partir de agora, Pedro, tu serás instrumento nas mãos de Deus. Não será mais pescador de peixe, mas eu vi graça em você, eu te chamei e agora você vem fazer a obra. Não somos dignos, não merecemos, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Não merecemos, não somos dignos, mas Ele pagou o preço por mim e por você. Porque tu te aquieta tanto o teu coração dizendo que a tua situação é impossível. Parece que para quem está ao teu lado, ao teu redor, Jesus pode fazer, pode orar e o milagre vai acontecer. Mas quando chega na sua vez, é você dizendo: Deus, o meu problema é grande demais. É grande demais. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E que difícil hoje é pessoas largar tudo para seguir Jesus. Só que Pedro faz isso. A pescaria não me chama mais atenção. Os peixes não me chamam mais atenção. Porque agora o meu compromisso é com Jesus. O mar não me chama mais atenção. Agora o meu compromisso é com Jesus. A quem me fez viver e ver os próprios milagres com meus próprios olhos. Agora eu vou servir o meu Jesus. Eu vim pregar para crente que não somente ouve dos milagres de Jesus, mas que crê nos milagres de Jesus. Ô Jó, como pode ainda adorar, Jó? Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. Como ainda pode adorar? Só que Jó era um homem temente a Deus, fiel a Deus. Mesmo no luto, Jó era fiel a Deus. Mesmo na enfermidade, mesmo na perda, mesmo no sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus.
A esposa de Jó chegou para ele dizendo: Jó, abandona tudo, abandona esse Deus e morre. Só que Jó disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó permaneceu fiel a Deus e tudo aquilo que Jó perdeu, o Senhor restituiu em dobro. O Deus que multiplicou o azeite da viúva. Quando o marido daquela mulher morre, havia dívidas altas, a qual ela não podia pagar. E a única solução era levar os seus únicos 2 filhos para serem escravos. Imagina a mãe ouvir isso. Então ela recorre até o profeta Eliseu e ela começa a contar toda a sua história. Então o profeta Eliseu pergunta: declara-me o que é que tu tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa. Ele diz: pensa bem, lembra algo que tu tem em casa. Aí ela diz: ah, lembrei. Eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Porque para aquela mulher era muito pouco. E só que ela não imaginava que é através do pouco, do que temos, que Jesus faz milagre em nossa vida. É através do que temos que Jesus fará milagres na minha vida e na tua vida. É com o que temos, não é o que vamos pegar emprestado do irmão de alguém, não. É o que temos. Então Eliseu manda aquela mulher ir até seus vizinhos e pegar vasilhas vazias. Muitas e não poucas. Aquela mulher pega as vasilhas. Só que Eliseu não diz para ela: vai em público, na frente de todo mundo, deita o azeite sobre as vasilhas vazias. Não, ele diz: fecha a porta sobre tu e teus filhos e deita o azeite sobre as vasilhas vazias. E enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite estava descendo, o milagre estava acontecendo. O azeite é como o Espírito Santo. Enquanto há vasos vazios com sede de receber a presença de Deus, o azeite está derramando, a graça dele está derramando. Aonde há alguém dizendo: Jesus, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O azeite está descendo, o azeite está derramando. Enquanto está vazio, tem azeite. Enquanto está vazio, o azeite está descendo. O azeite desce enquanto tem vaso querendo ser cheio da presença do Espírito Santo. Tem azeite sendo jorrado, tem azeite estando descendo hoje para encher vasos vazios, vasos que estão querendo ser cheios da presença de Deus. E enquanto tinha vasilhas vazias, o azeite não parava. Acabando as vasilhas, o azeite parou. Aquela mulher vendeu azeite que tinha grande valor naquele tempo, pagou todas as suas dívidas e ainda sobrou para viver com seus filhos. Antes, quem sabe aquela mulher não tinha nada na despensa, a lenha não queimava mais no fogão. Só que a partir de agora, quem batia na porta para cobrar, agora veio para pagar. Agora a despensa está cheia, agora a lenha voltou a queimar novamente no fogão, porque Jesus, onde Ele chega, o milagre acontece. Pode alguém até olhar para você e dizer: a tua situação é impossível. Para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Porque Jesus toca justamente em causas que os médicos dizem que é impossível. Ele toca justamente em pessoas improváveis. É justamente quando a causa parece ser impossível é que Jesus age. A filha de Jairo recorre até Jesus, pedindo para que Jesus fosse até sua casa, porque sua filha estava à beira da morte. Jesus indo ao encontro da filha de Jairo, só que no meio do caminho havia uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, que para medicina não tinha mais jeito, já tinha gastado tudo com remédio, com médico, e não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Só que essa mulher, ouvindo falar que Jesus por ali ia passar, ela teve a fé de dizer: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu ficarei sã. Ela toca na orla do vestido de Jesus e dele saiu virtude.
Ele olha para ela e diz: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou, seja curada desse mal. Eu estou pregando para crente que crê, que vive os milagres de Deus em sua vida. Não é apenas que lê ou que ouve alguém dizer, mas é crente que acredita nos milagres de Deus para a sua vida. É para crente que está aqui dizendo: para os médicos é impossível, para o homem é impossível, mas eu tenho Deus, sabendo que a minha situação para o meu Deus não é impossível. Ele pode fazer. Enquanto Jesus está no meio do caminho, chega algum dos principais da sinagoga: Jairo, a tua filha está morta, não incomodas mais o mestre. Só que sabe o que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. Jesus chegando na casa de Jairo, o alvoroço, o chororô, Jesus chega e diz: por que choras? A menina não está morta, apenas dorme. Muitos que estavam ali riam de Jesus: quem é esse para chegar e dizer que a menina está dormindo? Sabemos que a menina está morta, a menina morreu. Jesus pede para que todos se retirem. Ele chega no quarto onde está a menina, pega na mão da menina e diz: Talita cumi, levanta-te. E a menina levantou. Havia um coxo que desde o ventre da sua mãe, ele ficava à porta do templo chamado Formosa, pedindo esmola. Pedro e João subindo a hora da oração, a hora nona. O que aquele coxo imagina? Eu vou pedir esmola para esses homens. Só que quando ele pede esmola para eles, Pedro e João respondem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas isso que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo levantou. Havia o cego Bartimeu, que estava no meio do caminho pedindo esmola, e sabendo que por ali Jesus ia passar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem ouvia aquele cego repreendia. Quem sabe muitas pessoas chegam a dizer: fica quieto, Jesus não vai te ver, Jesus tem mais o que fazer. Só que quanto mais repreendia, mais aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto você está com a boca fechada, o inferno não se incomoda, mas a partir do momento em que tu abre tua boca, você é uma preocupação para o inferno. Aquele cego continua a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus pede para que traga aquele cego, e ele pergunta: que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. E ele disse: veja, a tua fé te salvou. Estou pregando para crente que tem fé, é para crente que crê, é para quem tem fé. Vai uma mãe enterrar seu único filho. Perdeu o seu marido e agora vai enterrar o seu único filho, o que restava para ela. Aquela mãe indo com o caixão, a multidão atrás chorando. Só que chega no portão da cidade, um homem para a mulher. Quem é esse homem? Jesus. Jesus se incomove de íntima compaixão por aquela mulher e diz: mulher, não chores. Então Jesus, ele se dirige até o esquife e ele diz: mancebo, levanta-te. Levanta-te. Estava morto e estava indo enterrar o menino. Só que Jesus chega no ambiente da ordem: menino, levanta-te. Grita para quem está vindo aí: está cancelado o funeral. Foi cancelado que Jesus chegou e trouxe vida. Onde Jesus chega, onde Jesus habita, a vida para a tua casa, a vida para o teu casamento, a vida no trabalho, a vida para você. Ainda tem jeito, ainda existe vida aí. Lázaro está morto há 4 dias. Jesus chegou tarde demais no primeiro dia, e ainda no segundo, até no terceiro, mas no quarto não tem mais jeito não. Só que Jesus dá ordem: tirai a pedra. Marta, irmã de Lázaro, chega e diz: Jesus, mas já cheira mal. Só que Jesus chega até o sepulcro, clama com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora.
faz. Ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele ainda continua fazendo milagre. Ele continua operando na vida dos seus. Ele continua fazendo na tua vida. Ele continua te sustentando dia após dia. É a graça do Senhor que tem te sustentado. Porque se não fosse a graça do Senhor, dias terríveis que você passou, noites terríveis, madrugadas em claro, você não estaria aqui. Mas por amor de Jesus, a tua vida, Ele pagou o preço por mim e por você. Hoje temos a oportunidade de glorificar esse Deus, de exaltar esse Deus, buscar Ele enquanto há tempo, adorar Ele como se fosse o último dia. Não sabemos do amanhã, mas busca o Senhor de todo o teu coração. Para aqueles pescadores que lançaram a rede e veio cheias de peixe, deixa eu te dizer, se prepare para o tempo de glória que virá sobre a tua vida. Até hoje, você tem lançado as redes e as redes têm vindo vazias. Tem sido pesado, tem sido difícil. Está pesado demais, está doendo, tá? Tem hora que chega, parece que não tem mais solução. Só que Jesus está dizendo para você nessa noite: se prepare para o tempo que você vai lançar as suas redes sobre o mar e elas vão vir cheias de peixe. Eu não estou entendendo, eu vou dizer mais claro. Se prepare para o tempo que você vai lançar as redes e vai vir cura, vai vir milagres, vai vir restauração, vai vir libertação. Se prepare para o tempo que você vai lançar as redes e vai vir orações sendo respondidas de muito tempo, campanhas sendo respondidas. Se prepare para o tempo de vitória que vai vir sobre a tua vida. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, no dia que ele quer, na hora que ele quer, no segundo que ele quer. Mas permaneça na presença, permaneça dentro do barco, porque quem está conosco no barco, ele rema qualquer dificuldade, independente que o mar esteja agitado. É ele que está cuidando, é ele que está no nosso barco. Permaneça no barco, não desista, não baixe a cabeça. Não baixe a cabeça. Se prepare para o tempo de glória que virá sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se prepare para ver milagre de Deus acontecer. Se prepare em tempos de bonança que você vai lançar as redes e você mesmo vai dizer: Jesus, eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo. E Jeová vai dizendo: é milagre. Não é só para somente quem ouve, mas é para quem crê nos milagres. Para quem tem fé, obediência e crê. Se prepare para o tempo de glória que virá sobre a tua vida. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu agradeço a Deus pela oportunidade.